para as empresas. Uhum. Quer dizer, aquele que ganha pouco não pagaria muito, então seria uma coisa mais justa. Eu também acho. Só que aquilo que eu estou te falando, ele tem uma barreira de rompimento. Não pode ser só um imposto único. Ele pode ser um dos impostos. Você poderia ter um imposto sobre a renda, um imposto sobre o consumo calculado e esse imposto, que é tipo uma CPMF, né, com sua movimentação financeira. Que funcionou no país, Funcionou né? bem, funcionou bem. Ele poderia realmente, até um determinado percentual, funcionar bem. Então, eu acho que é uma possibilidade, mas que a gente não consegue traduzir nessa reforma. Certo. Ele pode ser um Mas avanço. seria ideal, né? Aí você já está buscando a ideal. Todo mundo tem uma escalação para o meu time. Bom, o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o próximo ano, com uma previsão bem otimista de crescimento econômico para o país, incluindo um aumento do salário mínimo, o senhor acha que isso proporciona um ambiente mais favorável para a reforma tributária? Olha, a reforma tributária tem um componente que atrapalha ela, que é o componente político. Não é só o técnico, é o político, é a vontade de fazer. Por exemplo, existem aí pessoas que estão em outros partidos que não querem atribuir ou deixar o presidente Lula aprovar uma reforma tributária, que acho que é um ganho político muito forte. 42 anos ninguém aprova. Se ele conseguir aprovar uma reforma tributária, seria um ganho muito grande. Então você vai chegando perto das eleições, esse embate político também. Então, infelizmente, quem perde com tudo isso é a população. É uma judiação. Você vê aí um aposentado, trabalhou a vida inteira e já ganha uma aposentadoria mínima. E ter dentro dessa aposentadoria dele 52% de carga tributária. Não tem cabimento. Quer dizer, ele poderia ter um final de vida muito melhor, o dinheirinho dele muito mais, com as coisinhas que ele compra, muito mais baratas, vamos dizer, ele poder comprar mais, viver melhor, comprar os seus remedinhos. Tem velhinhos aí que não conseguem comprar os seus remédios, quer dizer, eles compram uma parte, não compram a outra, vai tocando a vida assim. Então, isso daí é muito ruim para o país e não cria um consumo no país. Então, nós temos que tributar mais a renda e menos o consumo. É o que a reforma tributária busca, inclusive desonerando os investimentos. Se você vai montar uma televisão hoje aqui no Brasil, como vocês, quando você compra equipamento, está cheio de imposto dentro do equipamento. Então, para você fazer um investimento, você está cheio de... Não tem que uma câmera ter um monte de imposto. O filme que vai sair dela, o programa que vai sair dela é tributado, mas não ela. Nossa. Você não pode pegar uma máquina de fazer biscoito, que nem eu faço, e tributar a máquina. Você tem que tributar os biscoitos que saem da máquina e não a máquina. Então, o Brasil é dos poucos países que tributa o investimento. Quer dizer, a pessoa vai investir e tem que pagar 15%, 20%. Devendo, né? Já chega lá financiando o imposto. Quer dizer, não tem cabimento. Isso a reforma tributária tira isso, limpa isso tudo. E agora, assim, otimistamente falando, o senhor acha que sai quando essa reforma? Olha, se outras pessoas fizerem programas como esse, se você me ajudar lá no Congresso, apertar uns deputados lá, o presidente Temer colocou, esses dias ele colocou na pauta já a reforma tributária. A expectativa que nós temos é que ele coloque ela para votar, discutir, votar, e a sociedade entender o que tem lá dentro, porque é só votando que se discute. Você vê a imprensa muitas vezes, vejo jornalistas que acompanham o Congresso, eles vão fazer uma entrevista de reforma tributária, eles falam, explica para nós isso daqui, como é que é mesmo. É difícil, realmente é um tema muito árido. Lá no Congresso, eu diria que poucos deputados dominam esse tema. E no país, você vê empresários, às vezes tributaristas que não sabem bem o que tem dentro da reforma. Eu vejo uns falando umas coisas e falo, esse cara não leu. Eu preciso brincar, você não leu a reforma não, né? Mas eu tenho expectativa de que nós possamos votar ainda, o Michel Temer falou nesse mês de setembro ou outubro, votar. Eu acho que a hora que isso cair no plenário, se discutir, mostrar o que tem dentro, pega um impulso importante, porque ela é muito boa para o país. E, de repente, quem sabe, promover um fórum de discussão dentro do próprio Congresso Nacional, em que envolvesse todos os setores da sociedade. Então, nós temos feito. De repente, seria interessante, mas com mais abertura, né? Porque a gente sabe, como o senhor colocou, que tem muitos deputados que não entendem nada, nada desse assunto. É verdade. E que é uma pena. E que está lá, às vezes, dando palpite de outros que não vai avançar em nada. Então, agora, o que nós fizemos muito, eu já fiz mais de 180 palestras no Brasil sobre reforma tributária, a pedido de vários deputados. Quando a pessoa vê uma palestra minha,
o deputado Henrique Eduardo Alves, que é o líder do PMDB, ó, vamos ao Rio Grande do Norte, a Federação das Indústrias lá tem um coisa, tal. Fomos lá fazer a palestra. A hora que acabou a palestra, o Henrique foi entusiasmado. Ligou para o presidente Michel. Michel, nós temos que votar essa reforma. Essa reforma é boa demais, eu não sabia ainda como funcionava. Então, quando a pessoa entende, é por isso que eu te digo que precisa colocar para debater. Se nós colocarmos ela em debate dentro do Congresso, um fala contra, outro vai a favor e vai mostrando, aí todo mundo consegue se inteirar dos assuntos e a reforma toma realmente um rumo bom. Eu vou lhe fazer um convite. A próxima palestra que o senhor fizer em Brasília, nós transmitiremos ao vivo. Coisa boa. E depois deixaremos em arquivo para que as pessoas tomem conhecimento. Fico feliz. Então, eu fico aí no aguardo da sua assessoria. Ótimo. Nós estamos para marcar dentro de uma universidade ou talvez na Federação das Indústrias aqui do Distrito Federal, uma palestra sobre isso daí. Eu vou convidá-lo, sim. Eu agradeço isso daí, que é muito importante. Você vai dar uma colaboração importante para o Brasil, que é de todos nós. Com certeza, a gente tem uma preocupação muito grande, porque isso tem que sair, isso tem que ser resolvido, porque ninguém aguenta esse imposto 52% tudo que você compra. Na verdade, você compra uma coisa e só está levando metade. A outra metade é imposto. Bom, deputado, tem alguma página na internet, ou um e-mail, ou um 0800 que as pessoas pudessem entrar em contato com o senhor? Ó, a página da Reforma Tributária é a www.nossareformatributária, tudo junto, desculpe, www.nossareformatributária.com.br. Ah, ok, ótimo. Então, lá tem todas as palestras, lá tem os debates, lá tem uma série de coisas que podem ser vistos sobre reforma tributária. Então fica aí combinado. Muito obrigado. A sua próxima palestra a gente vai transmitir ao vivo. Ótimo. E depois colocar em arquivo para que não haja mais dúvida, que a gente possa divulgar bastante esse assunto e quem sabe a gente dá uma colaboraçãozinha. Muito importante, pode ter certeza. E quando você entrevistar outros deputados que vocês estão sempre entrevistando, quando você estiver na Câmara, com o presidente Michel Temer, vamos apertar, gente, vamos votar. Vamos votar isso mesmo. E é bom para todos os nossos telespectadores. Pode ter certeza que é bom para o Brasil, é bom para você, é bom para o seu bolso, é bom para todos nós. Olha, todos ganham. Sabe quem perde? É quem sonega. Quem sonega vai ter que parar de sonegar um pouco. Com certeza. Então, esse é que perde. O resto todo mundo ganha. Tá ok. Muito grata, deputado.